Olá, bem-vindos ao Escomba Podcast, um espaço onde nós abordamos sobre economia, empreendedorismo, arte e muito mais. No episódio de hoje vamos abordar sobre o mundo das artes visuais. Eu sou Ariete Matamona e o nosso convidado de hoje é o Lord Cave. Olá, Lord Cave, seja bem-vindo ao Escomba Podcast. Olá, Ariete, obrigado pelo convite. Nós somos felizes por tê-lo aqui nesta edição, neste episódio do Escomba Podcast. Esperamos que essa conversa seja muito boa e, de certa forma, também possa passar conhecimento a quem vai poder nos acompanhar. Ok, eu acho que será assim. Uau. Muito bem. Para si que agora está a nos acompanhar, temos um pedido simples e fácil. Dê um clique aí, ative as notificações, subscreva no canal porque é importante, comente e, sobretudo, também partilhe. Lorde, vamos à nossa conversa. O Lord Cave é artista plástico, de forma bem específica, das artes visuais e, sobretudo, também é designer. Mas ele vai nos contar aqui como é que é esse trabalho todo. Já tivemos aqui uma conversa bem no off a falar sobre quem faz bem a arte, quem não faz, onde é que os artistas plásticos vivem. Prontos, você vai saber agora mesmo. Como define o Lord Cave? Ok, Lord Cave é um jovem artista visual, especificamente artista plástico, né? Designer e atualmente docente, ok? Defino como sendo um jovem resiliente, ok? Remanescente, porque sou um dos jovens que está aqui na banda e continua lutando aqui, estás a ver? Preocupado com aquilo que é o desenvolvimento da própria sociedade, o desenvolvimento do país. Então, eu me defino como um jovem resiliente, né? Muito bem. Olha que foi um bocadinho provocante quando disse que é um jovem que continua lutando aqui. Se refere mais ou menos aos que estão a abandonar Angola, certo? Bem, até certo ponto sim, mas cada artista tem os seus motivos, né? Eu não condeno ninguém, né? Não condeno ninguém, né? Mas cada artista tem os seus motivos, aqueles têm os motivos porque que saem, os que permanecem também sabem porque que estão a permanecer, né? Mas eu continuo lutando aqui. Eu acho que eu não sou o único e aqueles que estão indo provavelmente também no momento certo voltarão, né? Então a ideia é nós crescermos aqui ou fora, crescermos. Pois é, não abandonar Angola. Angola está no coração. Até certo ponto, sim. Pois é, olha, Angola tem que se manter no coração. E quando fala sobre continuar a lutar aqui, com certeza que os outros artistas e quem não é artista está a acompanhar, sabe como é que é a arte aqui em Angola, como é que é realmente considerada. Deve estar a pensar, mas como é que ele está a dizer que vai continuar a lutar aqui ou continua a lutar aqui, sendo que os outros estão a abandonar para ter que ir em outros lugares e conseguirem ainda mais? Será que tem algum segredo? Mas isso vamos já saber daqui a pouco. Okay. Lord Cave, como é que começou esse lado, não é? Como é que começou a descobrir esse teu lado sobre artes visuais? Eu acho que isso começou no lúdico, né? O lúdico são momentos únicos em que as crianças aproveitam, aquelas brincadeiras das crianças. Certo. Aquela garrafinha, desenho no chão, nós chamamos isso de lúdico. Um dos artistas muito conceituado a nível das artes visuais no Brasil, do século XIX, Cândido Portinari. Esse Cândido Portinari ele trabalhou muito com as questões sociais, discutiu muito sobre a seca, sobre a imigração e também criou uma série de obras que falam sobre o lúdico, né? E Portinari referenciava dentro dessa produção brincadeiras, auto se referenciava, né? Aquelas brincadeirazinhas. E ele acreditava que o lúdico influencia na projeção de uma pessoa, influencia naquilo que a pessoa vai se tornar. Se porventura tu de crianças brincava muito com boneca, fazia aquelas roupinhas, tu se calhar pode se tornar uma estilista, né? Se tu desenhavas muito no chão, tu se calhar pode se tornar um artista plástico. Se tu cantavas muito, pode se tornar um músico. Isso até certo ponto acontece, que aconteceu comigo. Eu sempre desenhei muito no chão, brincava, todo tipo de brincadeira que entrava a dizer eu vencia. Sempre era o campeão. Os amigos até já não brincavam mais comigo sobre desenho. Porque era sempre o melhor. Mesmo na igreja também tínhamos aquele programa das crianças e fazíamos desenhos, escolhíamos os melhores desenhos, eu sempre vencia.
Eu acho que esse meu lado do lúdico até certo ponto influenciou para me tornar o artista que sou. Mas é que eu venho de uma linhagem de artistas em casa. Muito bem. O meu pai sempre desenhou, mas depois ele desistiu. Mas o meu pai diz que o seu primeiro rendimento começou a sustentar a nossa família foi por causa do desenho. Ele fez um retrato do cunhado, né, do marido da irmã dele, e o marido da irmã dele levou aquele retrato aos seus amigos. Os amigos começaram a encomendar o retrato e o meu pai começou a nos sustentar com aqueles retratos. Foi vendendo, né? E depois surgiu as outras pessoas, meus irmãos, mas eu sou o cara que levei a sério essa cena das artes. E depois os outros meus irmãos foram também levando. Tem a Lourdes, que agora é poetisa. Conheço a Lourdes. E além da poetisa, agora também ela é estilista, ela está nessas duas áreas, está a fazer design de moda na Faculdade de Arte. Tem o Gideão, que é percussionista, não sei se tu conheces, trabalha na Fundação Arte e Cultura. É o Gideão não. Gideão é um grandinho, um clarinho, é o único clarinho em casa. E ela é percussionista. Tenho a minha irmã, a mais velha de todas, é decoradora. Tenho a Márcia, que puxou a Lourdes. A Márcia, ela gosta dessa cena de tranças, da trança, tá a ver? Faz maquilhagens, essas cenas aí de estética. E então, sou de uma linhagem de artistas, né? Mas eu sou o único licenciado nas artes, sou licenciado em artes visuais, pintura. A Lourdes agora que está a seguir esta onda. Portanto, eu acho que esse todo o processo influenciou de certa forma para me tornar o artista que sou atualmente, né? Muito bem. Estás aqui a dizer que és já licenciado em artes, certo? Artes plásticas propriamente? Certo. E além de artes plásticas também fizeste construção civil? Sim, ou arquitetura? Eu no ensino médio. Como é que é? Eu no ensino médio fiz construção civil porque eu não tinha noção que existia ensino médio de arte. Assim como muitos artistas, muitos jovens, ainda não têm noção que existe faculdade de arte, que existe ensino médio de arte. Eu também estava nessa, né? Então fiz construção civil. E os meus pais sempre olharam... Será que na altura já existia o CEART? Já existia, mas não era CEART. Tinha um outro nome, mas não era CEART. Mas já existia ensino médio de arte. Porque eu até tenho muitos colegas que estudaram comigo na Universidade Agostinho Neto, quando eu fiz arquitetura, que fizeram ensino médio de arte. Mas, depois de eu terminar o ensino médio de construção civil, fui fazer arquitetura, porque não existia a faculdade de arte. Fui fazer arquitetura. Só que ao decorrer do tempo, depois de 3 anos, bacharel de arquitetura, eu percebi que não é a minha cena. Como é que foi? Terminaste o médio em construção civil, depois fizeste arquitetura. De certa forma, sempre a procurar um jeitozinho de calhar num curso que está propriamente ligado àquilo que fazes. Exatamente. Ok. Eu terminei o ensino médio, fui ao ensino superior, e lá no ensino superior, que é na Universidade Agostinho Neto, fazendo arquitetura, me deparei com muitos indivíduos que fizeram ensino médio de artes visuais, pintura, e que eles não poderiam fazer o ensino superior de artes visuais porque não existia, então eles foram fazer arquitetura. Eu também fui fazer arquitetura. Eu comecei a notar, vocês fizeram ensino médio de artes plásticas? Aonde? Não, aí assim, existia esse, não existe. Já imagino tão duro. Eu disse, mano, estava perdido. Mas, anyway, então continuamos. A Faculdade de Arte abre em 2016. E os meus colegas nós estudamos até o 3º ano, né? Eu fui no exterior, regressei, fiquei 5 anos sem estudar. Disse, não vou voltar mais na Universidade Agostinho Neto. Vou trocar de curso. Agora que atualmente FAART, será? E atualmente é FAART. Vou trocar de curso. Troquei de curso. Testei outra vez. Quando eu tomei essa decisão, ninguém aceitou. Mas Quando falas de ninguém aceitou, te referes mais ou menos a quem? O pessoal de casa, a família. Em casa? A família não curtiram, porque estava a faltar 2 anos para terminar o ensino superior, tá vendo? Ok, em arquitetura. Em arquitetura. Mas é a cena que eu sempre digo. A nossa visão está dentro de nós. Não está na mente das outras pessoas. O que tu projetas está dentro de ti. Então, você tem que realizar isso para as pessoas perceberem que tu não estás errado. Okay. Ainda que tu estiveres errado, mas você tens que realizar isso. Então, eu ignorei
as reclamações da minha família. Eu disse, eu tenho que realizar isso para eles perceberem que eu não estou errado. Primeiro ano, segundo ano, rejeição. Terceiro ano, quando eu estava a fazer o último ano, foi 2023, perceberam, não, esse gajo é sério. Começaram a me apoiar até agora, são as pessoas que mais me apoiam. Eu tenho um irmão, um cota, né? Um primo, mas chamo ele de irmão. Quando eu disse vou trocar de curso, eu disse você é boa, só falta 2 anos. É. Yeah, sim, você é boa. Bem profundo. Mas atualmente ele é o que mais me apoia. Eu não condeno esse pessoal. Não, eles só estavam preocupados comigo. Estás a ver, né? Sim. Yeah, mas eu estava a falar para eles, vocês podem estar preocupados comigo, mas eu é que tenho que determinar a minha cena. É tipo, colocaste água aqui e colocaste aqui Coca-Cola. Todo o pessoal está a beber Coca-Cola. Você também tem que beber Coca-Cola. Eu disse, não, vou beber água. Não, mas beber Coca-Cola fazer bem. Não, vou beber água. Você tem que beber a água para eles verem o resultado. Se você falar simplesmente vou beber água e você não beber, eles não vão ver o resultado. Com certeza. Então, beber água, estão a ver o resultado. O que nós projetamos, as pessoas só acreditam quando você realiza. Se não realizares, é só projeção. E eu entendo o porquê que eles estavam a me falar para beber a Coca-Cola. Não condeno eles, porque eles acham que estava certo. Não, eu é que tenho que determinar o que é certo para mim. Isso mesmo. Então, É importante termos em conta realmente que nós queremos para as nossas vidas. Exatamente. E não deixar que as pessoas tomem conta das nossas decisões ou daquilo que nós queremos alcançar no futuro. É o que acontece atualmente. Principalmente, sobretudo os jovens. Elas andam dependendo de outros vetores. É difícil atualmente tu encontrares um jovem com uma ideia autêntica. Tem sempre influência de alguém. E eu sempre digo assim aos meus amigos, muito cuidado com o conselho das pessoas que nós achamos como referência. Ok. Estás a ver? E eu sempre digo, aqui na banda não temos ainda tipo alguém que a gente tem que olhar como referência. Não é tipo dizer que eu sou o melhor, não. Sim. É como a sociedade está a andar. Quem assim vou apontar, essa aqui é a referência. É difícil. Então, por isso que tu vês, jovens começam um projeto, não terminam. Começam um projeto, não terminam, porque não são determinados, não têm ideias próprias. Não são determinados e não têm ideias próprias. Quando você tem ideia própria, você é rejeitado, porque é novo. Entendes, né? Prontos. É assim, quando tens uma ideia própria, és rejeitado porque é algo novo, é estranho para as pessoas. Sim. Mas isso é que representa a autenticidade. A autenticidade sempre traz discussão, porque é novo. Estás a ver? As pessoas estão habituadas com algo que todo mundo faz. Imagine O comum, ok? Atualmente está a bater bué, mulheres brilharem com a bunda. Mas nós sabemos, quem brilha com a bunda é vagalume, não ser humano. O ser humano tem que brilhar com esse mambo. com certeza. Nós não temos estado a ver vagalumes de noite a acender. Sim, quem brilha com bunda é vagalume. Mas se tu brilhares com a mente, atualmente, Consegues chegar até o... Consegue chegar, mas vão te ver como uma tola. Porque não é comum. O comum é tu brilhares com a bunda. É que é o aceitável. É o aceitável. Entendes, né? Então, quando tu quebras isso, vão te chamar de santa. Vão te chamar de desnorteada. Quantos nomes acabam surgindo? Nós estamos a normalizar o ridículo. Normalizamos o ridículo. Quando nós encontramos um puto na rua a faltar respeito no mais velho, não é muito normal. Quando nós encontramos alguém com roupas curtas, é muito normal. Não. Thomas Jefferson falava, foi um dos principais líderes dos Estados Unidos, dizia que é tolice em sociedades modernas adaptar-se em comportamentos ambíguos, como é tolice jovens usarem vestes de crianças. Estás a ver, né? Então, não se pode normalizar o ridículo. E atualmente está-se normalizar o ridículo. Olha, nós estamos agora numa tendência em que quase tudo que podia ser anormal acaba sendo normalizado. Imagine, achem normal
alguém pegar no telefone dele, com esse poder que a mídia social tem, e dizer: vocês que estão a estudar são boas, não estudam. E empreendem. Acha isso normal? Bem anormal, mas as pessoas Mas normalizaram. o grave nessa cena é o quê, Riete? É que nós estamos num país em via de desenvolvimento. Certo. E se tu olhares todos os países desenvolvidos, é porque apostam na educação. Nós temos muitos municípios a nível do nosso país que estão à falta de escola. Temos poucas universidades, temos poucas faculdades. E o governo está a se disponibilizar para aumentar as instituições acadêmicas, principalmente faculdades, né? Então, se o governo está a se disponibilizar para isso, nós que somos jovens, estamos a pegar o telefone, estamos a falar, não queremos estudar. Acha que o governo vai falar o quê? Esses putos não querem estudar, vamos construir escolas por quê? Não há necessidade para Então tal. vamos construir novas fábricas de cerveja. Vamos Bem construir novas fábricas de vinho. Estás a ver o problema que esse jovem está a causar a nível da nossa sociedade? Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Ele não causou só, não falou só por falar. Os cotas que já não querem mesmo construir, não querem gastar dinheiro aqui na banda. Olham para mal, esses putos é que estão a lutar sozinhos. Estás a ver? Eles próprios estão a falar, não vamos estudar, não constroem, vão ser empreendedores. Então, é para aquele dinheiro que tu estavas a projetar, para injetarmos, para construir. Não, eles falaram, não querem estudar. E quando outros nossos irmãos surgem apoiando isso, que é essa cena que eu disse, muito cuidado com a opinião das pessoas que vocês têm como referência. Isso influencia os mais velhos a não construir escolas. Se não tiver escola, vai ser difícil. Imagine, por exemplo, num país como o nosso, em via de desenvolvimento, só existe uma faculdade de arte. Só uma. Eles não sabem que as artes é que determinam, é que falam, é que resistam, é que mostram. Nós somos conhecidos por causa das artes a nível do mundo. Todos os países do mundo, nós conhecemos outros países por causa das artes. Olha o papel das artes, tá entendendo? Então, eu acho que nós precisamos de mais. Não disso. Da mentalidade. Yeah. Ok. Muito bem. Então, sobre a mentalidade, deixa-me aqui dar um salto para o seu nome, não é? Porque Lord Cave é um nome artístico? Como é que é? Lord Cave. o nome Cave surge... cave significa caverna, gruta. Certo. Em português, né? Eu tinha dificuldade em falar essa palavra caverna. Na quarta classe, quando estudava os homens que viviam nas cavernas, eu falava caveira. Então os meus colegas me instigavam, não é caveira, é caverna. Eu sempre falava caveira, tinha algumas dificuldades. Quando eu consegui falar caverna, os colegas começaram a me chamar caverna. Conseguiste, então teu nome atualmente é caverna. Quando eu faço o curso de inglês, alguns colegas ainda continuavam a me chamar caveira. Estás a ver? Porque eu falava, não, meu nome é caveira, não caveira. Então troquei para ser mais fácil, fica cave. Então as pessoas começam, cave está mais suave, cave. Quando eu entro para o ensino superior, aqui na faculdade de engenharia, encontro um colega com o nome Lord Bush. Ele é músico. Ele faz o roncor e também pintava. É a pessoa que me ensinou a pintar em roupa. Okay. Essa é a pessoa que me ensinou a pintar em roupa. Ele, quando ensinou-me a pintar em roupa, eu superei ele. Eu comecei a pintar realismo. Porque eu sou o primeiro jovem a nível nacional a fazer pintura, retrato, realismo. A nível nacional. Nunca falei isso em nenhum programa. Eu sou dos jovens que revolucionou pintura em roupa aqui em Angola, não no nosso país, em Angola. Eu sou o primeiro jovem com o meu grupo a passar na TV a apresentar pintura em roupa. A Angola conheceu pintura em roupa por causa de mim e os meus amigos. Muito bem. Quando inauguraram o campo universitário, isso em 2011, nós passamos no programa 10-12. Apresentamos pintura em roupa. Primeira vez Angola vê pintura em roupa na TV, foi por causa de mim e meus amigos. Em 2011? 2011. Foram em qual programa? 10-12, da TPA1. Ainda não existia todos os jovens que fazem pintura em roupa. Nunca falei isso em nenhum programa, nunca. Nem na TV, quando eu vou na TV, nunca falei isso. Até não sei porque tu vai falar esse mambo. Mas qual é o point?
depois de eu superar meu amigo disse, não, pô, você não é mais só Cave. Você agora tem que receber o nome Lorde. Tipo, o nome Lorde era por causa da estratifica megalotegia, tá? Por causa do domínio que eu consegui, tá a ver? Eu superei ele, disse, não, você é um senhor, você é um Lorde, você é um poderoso. Então também tens esse direito de receber o título Lorde. Então ficou Lorde. Ele já te batizou. Ele me batizou, ele é quem me batizou. Okay. Porque ele já era Lorde. Sim. Eu respeitava muito ele. Ele disse, não, você também agora tem que receber o título Lorde. De senhor, tá a ver? E não. com Cave já com deu Cave, no Lord Cave. Ficou Lord Cave. Então aí continuou Lord Cave até agora. Muito bem. Então, conta-nos lá um bocadinho sobre o seu ateliê, tanto que agora já tens um ateliê, né? Bem, eu quando comecei a pintar, depois já achei houve a necessidade então de ter um espaço, porque eu recebia muita gente em casa, tá a ver? Ia no quarto e tal, recebia muita gente, mas artistas conceituados a nível nacional. Então, por que não construir um espaço? Acho que eu construí um espaço no período do Covid. Olha que o Covid tirou o dinheiro de muita gente, mas deu dinheiro também a muita gente. E nesse período da pandemia, eu acho que é o período que eu mais faturei. No período da pandemia. Sério. Porque eu construí o meu ateliê no período da pandemia. Estás a ver? Construí o espaço e depois tive que diversificar os serviços. Eu só fazia pintura em roupa. Eu disse, não, vou começar a pintar em telas, vou começar a lecionar e vou pintar murais. Criei uma tabela de preços, diversifiquei o serviço e até agora leciono no próprio espaço, né? Além de trabalhar na função pública, né? Também leciono, mas também leciono no próprio espaço, né? E aí faço vários serviços. Estamos aqui a falar mais ou menos de quantos formandos, quantas pessoas o Lorde Cave já formou? Atualmente já formei mais de 10 e todos trabalham. Todos os meus estudantes trabalham. Eu tenho uma regra no meu espaço, é o seguinte, são 2 meses de desenho e 2 meses de pintura. Mas quando o estudante entra no meu espaço para lecionar, né? Ou seja, para aprender, eu lhe dou 1 mês para ele aprender. Se ele não aprender 1 mês, ele vai sair. Vou devolver o dinheiro. Ele tem que aprender. Técnica. Porque eu não falho. Estás a ver? Eu não falho. Eu tenho didática de ensino das artes. Eu não falho. Se em 1 mês o estudante não me mostrar a dinâmica, ele pode me mostrar depois de 1 mês, 2 meses. Mas eu não quero assim. Eu quero que ele mostre em 1 mês. Estás a ver? Por isso que os meus estudantes também não falham. Até agora, só expulsei um. Todos, sério? Todos eles estão dopes. Aprendem bem. Isso é um método que utilizas para lhes manter um bocadinho mais... Mais sério. Porque eu explico para eles. Se vocês em 1 mês vocês não apresentarem o resultado que eu quero, vou devolver o vosso dinheiro e vocês vão para casa. Ok. É uma forma deles ficarem também, sentirem-se comprometidos aquilo que eles estão a fazer. Sim, porque muitos... Porque há pessoas que levam coisas com brincadeira, não é? Estão a fazer muitos porque dos só meus pagaram. estudantes são os pais que custiam, estás a ver? Então eu começo a ver a dor dos pais pagarem a cena para os filhos não estão a aprender. Então eles dão já reto. Os pais estão a pagar. O sistema aqui é assim. E só para dizer que eu conheço um dos teus formandos, o Ike. O Ike, né? O Ike é emocionado. Sim, mas é um cara fixe. Por acaso é fixe. É um cara fixe. O Ike na realidade ficou comigo. O Ike ele fez ensino médio de arte. O Ike fez ensino médio de arte, mas o Ike teve certas dificuldades. Fez o ensino médio lá no CEARTE? No CEARTE, mas ele teve certas dificuldades, né? Então recorreu ao meu ateliê. Na verdade, o que é que acontece? Algumas instituições de arte têm dificuldade no ensino prático das artes. Então os estudantes de artes tendem a procurar ateliês para aprenderem a desenhar e pintar. Foi o caso do White, foi o caso de mais alguns estudantes mesmo lá do CEAR também que passaram por mim. Eu que preparei o White. O White agora está no ensino superior, eu que preparei para ele entrar no ensino superior. Muito bem. Então, falou sobre em nossa conversa no off, que já ficou 2 anos em Namíbia. Quanto tempo, aliás, esse todo tempo que ficou ali era para fazer uma formação? Quando eu fui para fazer curso de 3D Max. 3D Max é um curso tem a ver muito com a cena de arquitetura, né?
tu vais fazendo a projeção, mas em 3D e tal. Mas não consegui, porque o valor que eu levei não foi suficiente. Mas aperfeiçoei a língua inglesa. Só que eu aprendi a falar inglês aqui. Eu já fui a falar inglês na Namíbia. Mas, como não consegui fazer o curso, então fiquei lá, aperfeiçoei a língua inglesa. Entrei mesmo de novo para um college. Fiz o curso técnico, né? Para ser tradutor, ok? Mas fui também fazendo parceria, conhecendo os outros artistas plásticos, conhecendo as outras culturas e tal. Yeah. Então, Ok, very nice. foi mais uma aventura, né? Good to know. Também estava bem frustrado, saí da universidade. Porque eu não saí da universidade assim por livre e espontânea vontade. Certo. Houve uma divergência entre os meus amigos e entre um dos meus amigos e um dos meus professores. E o professor decidiu reprovar a staff toda. E eu estava dentro da staff. Também fui reprovado por causa dos meus amigos. Mas injustamente. Fomos dois que fomos reprovados de forma injusta. Porque o professor discutiu com um e reprovou os três. Tá a ver? Então fiquei meio frustrado. É aquilo que dizem, né? Estás a andar com Mas, patos e então acabas, se você não é, acabas se tornando. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito saturado durante muito tempo. Só há 2 anos atrás que eu deixei de odiar aquele prof. Porque depois eu percebi, se esse prof não ia me reprovar aí, eu acho que eu não ia me tornar um artista que eu sou. Porque eu ia continuar sempre a arquitetura, tá a ver? Então eu disse, então foi bom esse prof me reprovar aí, então há mal que vem pro bem. É daí que se diz, nada surge do nada. Exatamente. Nada é por acaso. Exato. Tudo que surge em nossas vidas tem sempre alguma tem coisa. Sempre, tem sempre um propósito. Nós só temos... Eu apresentei uma exposição em 2023, a minha primeira exposição, que fala sobre mantos acásticos. Memória de um ciclo iluminado de Lord Cave. Eu falo sobre sinais. Estás a ver? Existem sinais no universo. Se você não descobrir os sinais do universo, só vai viver e boa de coisa vai te passar. Imagine, por exemplo, as mulheres discutem, principalmente as mulheres religiosas. São à toa, falam à toa. Discutem muito sobre essa questão de... Algumas discutem muito sobre essa questão de marido, né? Não, vou subir no monte, Deus, vou orar. Não faz isso. Deus me deu um marido. Não faz isso. Você não está a perceber que o Toui está aí de lado. Você que tem que perceber os sinais. Vai subir no monte para quê? Se às vezes o jovem, que é mesmo tipo para ser Toui, está aí de lado, é teu vizinho, é o mesmo teu irmão da igreja, está aí de lado, está subindo no monte para quê? Mas então qual é a técnica para entender esses sinais? Não, os sinais, você tem que ser erudito, você tem que ser um indivíduo atento, você tem que ouvir os mais velhos, você tem que ler, você tem que perceber como é que as coisas funcionam, como é que os nossos mais velhos conseguiram decifrar boa de coisas. Foi necessário estudarem muito? Não. Tem que ter uma mente perspicaz, você tem que exercitar a tua mente. As pessoas não querem exercitar a mente. Uma das formas de tu exercitar a mente é lendo. Não é ler tudo, ler coisas interessantes para ti. Eu imagino, por exemplo, eu não leio muitas cenas. Leio mais cenas que têm a ver com a minha área. Artes plásticas. Okay. Mas você lendo artes plásticas vai recair noutra área. Você lendo tipo cena do jornalismo vai recair também noutra área. Vais encontrar arte, vais encontrar medicina, estás a ver? Todas as áreas do saber estão interligadas. Agora, se você já tem problema de ler, não gosta de ler, não vai ter uma mente perspicaz. E todo indivíduo que tem uma mente perspicaz consegue perceber os sinais. Imagine, você está a sair de casa para cá, né? E a ideia é tu chegares aqui 15 horas e já são 14h20 e tu estás ainda distante. Chegou o semáforo, o carro tem que parar. São sinais, alguma coisa vai acontecer. Só que as pessoas ignoram esse mambo. Estás a ver? Eu não ignoro nenhum sinais. Mas eu não sou de culpar, não. Deve ser que... Não. Você tem que perceber como é que o universo funciona. A Lourdes, a minha irmã, escreveu o seguinte num dos meus textos, porque ela escreve a sinopse dos meus textos. Ela escreveu o seguinte: se tu perceberes os sinais do universo, tu não serás simplesmente um homem, serás um homem poderoso. E o poder que ela diz não é um poder sobrenatural.
é um poder de entendimento das coisas. Há muitos jovens que não entendem as coisas. Imagine, Ok. por exemplo, vou te repetir de novo essa cena, porque é uma cena boa. Acho que agora eu tenho que passar a ficar muito atenta com as coisas. Sim, há muitos jovens que não entendem as coisas. Imagine, por exemplo, o jovem que diz que vocês não precisam estudar para se tornarem bons, né? Tem que ser empreendedores e tal. Certo. Yeah. Ele não tem noção da gravidade que causou. Estás a ver? Se ele percebesse os sinais do universo, se ele percebesse, E não falasse só por falar, yeah, né? se ele olhasse para as outras sociedades, ver como é que desenvolveram, ele olhando para outra sociedade, ele está a olhar para os sinais, são sinais, estão a dar sinais, olha essa sociedade como é que está por causa da formação. Então ele deverá ter cuidado na sua abordagem. Entendes, né? Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É o entendimento que constrói as coisas. O dinheiro ele vem para auxiliar. Estás a ver? Vou te fazer uma questão. Escolherias poder ou dinheiro? Se eu te apresentasse, está aqui o poder, está aqui o dinheiro. Escolherias o quê? Entre o poder e o dinheiro. Claro que seria o poder. Por quê? Tendo o poder, eu poderia conseguir fazer o dinheiro. Mas com falam que certeza. poder é dinheiro também. Né? Ah, não, falam que poder também é dinheiro, não. Às vezes também falam que conhecimento também é poder. É poder. Então escolherias o quê? O poder ou o dinheiro? Estás a ver? É assim que as coisas estão a funcionar. Há jovens atentos, como eu, você e outros jovens que estão atentos. Quando dizem que os jovens não estão atentos, isso é mentira. Há um grupo... Mas agora surgiu uma questão. Quando falas de poder, te referes mais ou menos ao quê? Não, eu te fiz essa questão, isso é para ti, para você responder, não é para mim Eu responder. já fiz uma escolha, não é? Que é o poder. Yeah. Então, eu quero entender, quando falas do poder, te referes mais ou menos ao quê? Olha, quando eu me refiro ao poder, Da mentalidade? da mentalidade, mas uma mentalidade que tem dois lados. Porque tem um indivíduo que diz que o poder é bom, mas ele corrompe os melhores e destrói os bons. Entendes, né? E de que forma é construído o poder? Pelo conhecimento ou pelo dinheiro? Ok? Mas o que é realmente o verdadeiro poder? É o conhecimento ou o dinheiro? Então por que que Salomão escolheu com que Deus lhe atribuísse o conhecimento e não o dinheiro? Mas depois de Salomão conseguir o conhecimento, ele conseguiu o dinheiro. E quando ele conseguiu o dinheiro, se tornou poderoso somente por conseguir dinheiro, ou se tornou poderoso desde o momento que ele recebeu o conhecimento? Estás a ver? Então aí eu acho que é o entendimento de cada indivíduo. Pois é. E outra coisa que também temos que ter em conta quando falava sobre a pessoa que falou sobre parar de estudar, não é? Que deixou aí uma mensagem sem perceber que tem um grande público que já lhe segue, já lhe acompanha, acabou influenciando. Temos que também ter em conta o processo, não é? Que o processo não é igual. Sim, como o Lord Cave deu nas artes plásticas, é bem provável que com a Ariete ou com outra pessoa não vai dar com as artes plásticas. Então, penso que é um dos pontos que as pessoas têm a tendência de esquecer, veem e dizem um monte de coisas, opa, tens que fazer isso, seguir isso, porque deu certo na minha vida. Esquecem-se de que cada pessoa é uma pessoa e cada vida é uma vida e também cada processo é um processo. Nada é igual. É isso aí, Ariete. Existe. Eu estava a ver um podcast, antes de ser podcast, uma entrevista de uma senhora brasileira. Ela disse que atualmente existe uma subjetividade narcisista. Essa subjetividade narcisista ela é alimentada pelo excesso de desejo, pelo imediatismo. Pelos views, entendes? Subjetividade narcisista. E o resultado disso é a depressão. Por isso que você vê, há 5 anos atrás, muitos jovens a se suicidarem, se enforcarem. Então, passava boa mensagem dessa cena. Essa cena da subjetividade narcisista. E o que é que acontece? Vivem nós de forma, ou nas pessoas de forma subliminar, não é? Que a ideia dessas pessoas é: só existe aquilo que aparece. Se tu não aparece, você não existe.
Então eles fazem de tudo para aparecerem. E quando não conseguem, vem a frustração. E uma das pessoas que influenciam isso é o quê? Quais são as pessoas? Os coaches, os influencers. Eu não curto dos coaches. Não tem nada a ver comigo. Não acompanho nenhum coach. Porque eles vão te apresentar uma sugestão ou uma ideia que é a experiência de outra pessoa, não é a tua cena, aquilo que tu disseste. É outra experiência. Os coaches, eles deveriam ouvir mais os seus filhos. Qual é a tua cena? O que é que tu sentes? Não, é isso. Ah, tá fixe. Ele tem que falar, eu acho que tu poderias fazer assim, em função daquilo. Mas os coaches quase que não falam Dando sugestões. Dando sugestões. Os coaches dão sugestões. Ele te fala, olha, estás a ver, eu fiz isso. Se tu fazeres isso, também isso. Essa cena da subjetividade narcisista alimenta essas pessoas. Por isso que você vê, tá na moda jovens viralizarem com os vídeos íntimos. Porque sabem que tá bater vai ser visto. É o comum. É o comum. Tá cuiá. Porque querem aparecer. É o que está a se normalizar. E quem muito aparece aqui na banda consegue dinheiro. Se apareceu bem ou mal, só quer aparecer, consegue dinheiro. Então, essa é a cena, infelizmente, estás a ver? Esse é o point. Muito bem, agora que falou sobre os coaches que não acompanham os coaches, diz-nos lá, tem algum artista que tem como referência aqui, né, no âmbito nacional e também internacional? Artistas, tipo, os artistas nem tanto, né? É mais a produção deles. Eu não sou muito de investigar o que o artista é. Eu sou de investigar atualmente o que o artista faz na sua produção. Há muitos artistas que eu acompanho as obras deles, mas eu não sei, tipo, o nome completo do Wii, onde o Wii vive e tal, mas eu vejo só a imagem dele. Às vezes eu não sei o nome, mas eu acompanho muito as obras dele. Eu acompanho mesmo, tenho muitas obras desses artistas no meu computador. Eu sou muito de acompanhar a produção, mas depois de um bom tempo, eu começo a ter interesse em saber sobre o artista. Mas quando eu quero conhecer um artista, eu procuro podcast, ou procuro entrevistas assim aleatórias. Eu gosto de procurar artistas assim, principalmente músico. Ou quando eu quero conhecer um músico, vou escutar a música dele, bateu, tá fixe. Quando podcast, tipo, Lord Cave, esse músico, deixa eu ver podcast. Esse fala à toa. Canta bem, mas fala à toa, já lhe eliminei. Assim também como nas artes. Nas artes plásticas também são assim. Eu tipo, vejo as obras do artista, tá fixe, interessante. Deixa eu procurar uma entrevista do artista. Porque na entrevista você vai perceber quem é o artista. Além de que as próprias obras já falam alguma coisa. Mas na entrevista ele está mais liberal, está mais à vontade. Estás a ver? Você vai ver, não. Ok. Tem um point of knowledge, sabe? Mas a questão não é ter knowledge, a questão é, tipo, sabe se comunicar, estás a ver? É só cara, então eu começo a fazer o levantamento mais das obras dele. Aqui tenho algumas referências, artistas que eu acompanho, os trabalhos dele são top, e também a nível do conhecimento das artes também são bons, estás a ver? Aprendo muito com eles. Fora também tenho muitos, mas os artistas de fora eu não tenho muito levantamentos bibliográficos deles, é mais produtos mesmo deles, estás a ver? Já vejo esse artista top, vejo os produtos dele, tá fixe, tento fazer uma pesquisada, só produto, tá fixe, mas depois vou ver a biografia, quantas exposições ele participou e tal, mais cena que tem a ver com arte, não vida pessoal do artista. Então eu normalmente faço esse tipo de levantamento. Muito bem. Quando falou sobre ter que acompanhar as entrevistas de alguns artistas, sabemos que tem um ponto importante, que as pessoas às vezes nem têm domínio na comunicação, mas são bons naquilo que fazem. Por exemplo, em pintar ou desenhar, sabem fazer tão bem. E quando se trata de falar... Eu até não me referia muito na forma como eles falam. É o que eles transmitem. O que eles falam, não a forma como eles falam. O artista pode broar, é normal. Eu aqui estou a falar contigo, tu a broar, boé. Estás a ver? É normal. Pode tropeçar nas palavras, whatever. Mas, independentemente do artista tropeçar nas palavras, se ele tiver a falar algo construtivo, é construtivo. Então, quando nós estamos a falar com criança, por que nós falamos essa criança que é inteligente? Mas você sabe que nós crianças broam bué. Por que nós falamos que a criança é inteligente? Porque nós percebemos que ele falou algo que tem lógica, algo que faz sentido.
Então é nessa perspectiva. Eu não me refiro ao artista ser um gajo intelectual, licenciado, doutor. Não. Estou a falar o que ele tem por dentro. Porque o que tem por dentro é resultado da experiência que ele teve. Estás a ver? Muito bem. Yeah. Então, numa contagem, não é? Dos artistas que acompanham aqui, os artistas plásticos daqui, os nacionais e os internacionais, poderíamos falar aqui quantos, ou qual é o número que acompanha mais? Daqui ou do lado de fora? Daqui. Então tem a preferência a acompanhar os nacionais de relação ao internacional? Não, eu acompanho mais daqui porque eu estou aqui e é importante eu conhecer a produção nacional para, quiçá, um dia quando eu estiver no exterior, me questionarem como é que é a tua produção nacional. Eu não posso falar simplesmente de mim, somos muitos. Com certeza. Tenho que falar também dos outros. Então, como é que eu não vou acompanhar o meu pessoal daqui quando eu chegar lá, me questionando e falar simplesmente de mim? Não faz sentido. Olha o egocentrismo. Estás a ver? E aí, então, eu acompanho o meu pessoal daqui, vejo e tal. Mas eu sei que aqui tem muito, meu pessoal, tem muitos meus colegas que são fracos. E os meus colegas continuam a ser fracos porque são alimentados pelos elogios falsos. Estás a ver? É tipo Ariete. Imagine que tu tens algumas dificuldades aqui nessa cena, nessa tua cena. Está a ver a tua família? Vai ser difícil de falar, né? Você está a falar à toa. Não curtimos da tua cena. Por quê? Querem sempre te elogiar, te ver sempre bem. É o que acontece nas artes plásticas. As pessoas normalmente falam aquilo que os outros querem. Não querem ferir, eles não querem ferir o amigo, estás a ver? Então ele desenhou mal. Não, esse mambo está fixe. Não está fixe. Não está fixe. Você tem que procurar alguém para te ensinar a desenhar em condições. Estás a ver? E atualmente há essa moda, todo mundo quer ser artista, músico, não sei o que, todo mundo, artista plástico, mas há pouca boa produção. Muita proliferação de artista, mas pouca qualidade. Pouca qualidade. Tem muitos artistas, mas pouca qualidade. Okay. Quanto aos seus trabalhos, não é? Já fez alguma exposição internacional? Internacional ainda não, mas já participei em muitas exposições coletivas aqui na banda, né? E já tenho mais de 5 ou 6 exposições coletivas que eu já participei. E graças a Deus, desde o ano passado eu participei umas 5 coletivas. Esse ano já tenho 2 marcadas coletivas. Eu acho que estou... como é que se diz? Estou a pipocar, tá vendo? Tem uma coletiva que participou, se não estou em erro, no teu fórum, certo? Aquele fórum onde se destacaram com um dos temas do poema do Agostinho Neto. Como é que é? Acho que é... Criar nas palavras de Neto. Estavas lá, né? Mesmo. Então, aquela exposição foi do Litearte. O Litearte é um projeto que tem como a diretora, acho que é a Alzira Simões, e o co-diretor é o Jardel. Eles anualmente realizam essa atividade, então, mas com artistas diferentes. E o ano passado eu fui convidado para participar nessa coletiva. Foi uma experiência extraordinária. Eu participei com 2 obras, os outros artistas também participaram com 2. Foi uma experiência top. E espero que esse ano me enviamos de novo o convite, né? Ok, esperamos. Então, quanto à exposição individual, só fez apenas uma em 2023? Sim, até agora só uma exposição individual. Mas por quê? Foi engraçado. Eu queria dar uma outra minha exposição individual no ano passado, mas não consegui. Queria também dar uma... Projetei até, portanto, já agendei, mas não vou conseguir também. Não vou conseguir porque eu estou a vender todas as obras. Eu fico a preparar, normalmente as exposições são 15 obras, 16, né? Eu preparo 5 ou 6 obras. Falta mais algumas. Recebo já a notificação, olha, quero comprar aquelas obras, eu vendo. Será que, deixa lá fazer uma comparação, será que uma exposição individual é que nem um álbum de um artista? Tem que ser feito assim, com muito cuidado, com muita cautela? Uma exposição individual é um projeto. É aí onde tu vais mostrar o teu potencial, vai mostrar a tua habilidade, o teu conhecimento. Um projeto completo, com cabeça, tronco e membro. Exposição individual é caso sério. Só a minha exposição individual, que foi em 2023,
eu preparei durante 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, só a preparar a exposição, pintando e escrevendo. Então, uma exposição individual tem que ter um tema, tem que ter uma linhagem, tem que ter um curador, tá a ver? Que vai fazer o texto curatorial. Tem que ter uma produção boa, tem que ter o espaço, a galeria, tá a ver? Tem que custear, se calhar, o espaço, o coquetel, tudo isso. Então, é um aparato, né, de informação que tu tens que saber para realizar uma exposição individual. Já uma coletiva também tem esta, né, mas são muitos elementos que trabalham, então tu não vais estar muito atarefado, né? Mas é sempre bom quando tu estás a preparar uma exposição, tu colaborares com uma galeria para te facilitar nessa questão da curadoria, o espaço onde vais expor, vão discutir sobre também os preços, né? E aí tem vários aspectos. Mas totalizando para a organização de uma exposição, né, para lançamento disso, o custo é de mais ou menos quanto? Bem, quando tu fazes parceria com uma galeria, a galeria ela custeia quase tudo, excepto a produção, excepto o que tu vais produzir, os quadros, né? E depois há uma negociação. Quando comercializar as obras, o artista fica com 70% e a galeria com 30%. Isso, algumas galerias, não sei as outras, né? Mas as galerias que eu, de certa forma, já tenho estado a colaborar, é nessa perspectiva. Então, a galeria realiza toda a cena e na comercialização 70, 30. É uma massa fixe. Muito bem. Então, qual é o papel, não é? Qual é o papel que tem a arte que faz para a sociedade? Eu acho que não foge daquilo, não acho, tenho a certeza, não foge daquilo que é a função social, porque as minhas obras, elas estão muito viradas naquilo que são os acontecimentos a nível social, tanto problemáticas, tanto paradigmas de problemática, ou ainda acontecimentos de felicidade, né? Imagina que alguém ofereceu uma casa à sua mãe, alguém levou a esposa para uma viagem extraordinária. Eu posso registrar esse momento lindo das minhas obras. E se porventura acontece um fenômeno social que fere com a sociedade, uma das formas de eu me comunicar com a sociedade ou com aqueles que podem resolver a situação é por intermédio dos meus traços e pintura, né? Eu resisto àquele momento, estou a conversar com eles de forma poética, de forma simbólica, de ânimo leve, sem bater de frente a ninguém. É assim que os artistas fazem, mesmo antigamente. Os artistas realistas, os que fazem a vibe que eu faço, porque o realismo surge nos meados do século XIX na França, com Gustave Courbet, que é um dos artistas protagonistas do realismo. Ele fazia parte da burguesia. Tá a ver, tipo esses músicos mobbers, né? O TRX, que tem tipo pais que tem massa. Esse artista fazia parte dessa burguesia. Os pais dele, a família dele eram da classe alta. Mas ele, dentro dos seus temas, nas suas obras, ele abordava temas que feriam a sociedade. O que acontecia? Essa questão da desigualdade social é antigo. Naquela época, já existiam pessoas que eram maltratadas, pessoas que trabalhavam no caminho de ferro, camponeses e tal. Então, o Gustave Courbet, ele resistava isso nas suas obras. Então, isso batia com o governo. Tá a ver? Mas como é que esse indivíduo tem que pintar isso? Você não pode pintar isso, tem que romantizar. Não. Mas você faz parte, você já vive bem. Não, eu posso viver bem os outros. Ele pensava no geral. Ele tinha de tudo para ficar pausado, romantizar. O realismo surgiu para isso. O realismo não surgiu simplesmente para pintarmos o retrato como nossos irmãos, meus colegas têm estado a fazer. Pintar retrato aí, oferecer, não. Por isso que é realismo. Tem um outro artista. Baseado na realidade. Aquilo que está realmente a acontecer. Gustave Flaubert é um artista de literatura, um gajo que escrevia. Ele escreveu uma obra, Madame Bovary. Ela apresentou várias características que identificam o que é realismo. Mas vou te apresentar aqui 3 características. A objetividade na arte, a rejeição a temas metafísicos e a politização na arte. A objetividade na arte
os artistas representavam aquilo que eles viviam e aquilo que eles observavam. Quebravam tudo que era subjetivo. Toda a informação romantizada quebravam. Assim, tipo sonhos, não sei o quê, mito, não queriam pintar. E a rejeição a temas metafísicos também falava sobre isso. Ele tirava tudo, porque na Idade Média eles pintavam muito Jesus, anjos, não sei o que, não. Na rejeição a temas metafísicos, os artistas começaram a valorizar o produto do homem. Aquilo que o homem fazia é que os artistas pintavam. Começaram a valorizar a existência do homem. Estás a ver? Agora, a politização da arte, que é a última característica, é aí onde surgia o pânico entre os artistas e o governo. Porque era uma crítica muito virada à crítica política. É aí onde Gustavo Kober surge. Ela até pintou uma obra, se tu veres aí no Google, O Ateliê do Artista, esse é o título da obra. Ela aparece no meio de duas classes, classe alta, classe baixa, e vira o cavalete, começa a pintar classe baixa, vira as costas para a classe alta. É uma forma de trazer a igualdade social. Estás a ver? E aí ele tinha de tudo para ficar pausado. Então, esse é o objetivo do realismo. O Pipo às vezes não entende. Por que não entende? Surgiu nosso amigo para falar, não precisamos de escola. Pipo não quer estudar. Você vai na faculdade de arte. Não tem ninguém quer estudar na faculdade de arte. Ninguém quer estudar. Mas temos muitos artistas jovens. Bué. Você vai ver tipo o último ano da faculdade, no quarto ano. São 4 ou 5 ou 7 níveis que estão a terminar a faculdade de arte. Nessa área. Na música. Nós temos música lá. Temos design de moda, temos teatro, vai lá. Sim, eu já fui para lá e já vi como é que é a realidade dali, daquela faculdade. Exato, então, sim, às vezes é importante tu saberes a essência e objetivo primordial daquilo que tu fazes. Estás a ver? Eu estou a produzir novas obras, não tenho mais obras em casa, estou a produzir novas obras para essa exposição para junho. Vai gostar, te convidar, vai lá. Muito bem, olha, conta-nos lá um bocadinho de forma breve sobre a sua obra de arte, Horóscopo, Sequelas também, não é? Horóscopo, Sequelas. Sequelas é uma obra assim muito inspiradora também. Sequelas é aquela obra que tem aquele fundo da água, né? Não sei o que, né? Não, Sequelas é uma onde mostra uma mulher assim um bocadinho mais triste, que está com problemas ou quê? E qual é o fundo? Qual é o fundo? O fundo é aquele que tem a cara, tem uma que ela está sentada e tem outra que ela... as duas estão sentadas, não é? Já sei. Tem Sequelas 1, Sequela 2. Sequela 3. O mesmo também fizeste com Horóscopo. Já sei. Sequelas é aquela que tem um fundo que está caindo água e tal. São três mulheres, são 3 obras. Acho que só viste 2. Sequelas, Sequelas é algo que é registro de um acontecimento negativo, estás a ver? Então, eu produzi essa obra em função de uma situação em que umas amigas e uns amigos estavam a viver, acho há 2 anos atrás, né? Porque essa obra fez parte da minha exposição. E aquilo causou transtorno para alguns amigos e algumas amigas, causou sequelas. Estás a ver? Sempre que eles recordavam aquilo, fazia mal. E um dos meus amigos ficou com arranhaduras no corpo e tal, que são sequelas. Estás a ver? E sempre que eu olho assim para a cena do ele, disse, ui, essas 3 sequelas em tal, disse, poxa, eu tive uma cena muito balaica. Poxa, quando eu fui fazer aquela cena aí, eu disse, são sequelas, mano. Depois pausei. Dá para resistir esse mambo, porque acho que a maioria das pessoas tem sequelas. Sim. Se não é sequela no love, é sequela na escola, sequela nos pais. Acho que todas as pessoas têm sequelas, estás a ver? Sim. Disse, dá para resistir esse mambo, mas como é que eu vou representar isso na pintura? Estás a ver? Aí começa já o desafio. Falei com a Lourdes. Como é? A mulher fazer uma cena sobre sequelas, mas eu não tenho uma ideia, assim, tipo, elementos visuais, construção simbólica. Escrevi ainda. Ela escreveu, deu o texto. Ela deu-me o texto, fiz a leitura. Depois de fazer a leitura, eu estou a fazer a leitura, já consigo ver a imagem. Olha, disse, Lourdes, temos que fazer uma sessão de foto assim. Fizemos a sessão de foto. É a Lourdes, naquelas imagens. Muito bem. Fizemos a sessão eu só pinto minhas irmãs. Todas as mulheres que tu vês nas minhas obras são minhas irmãs. Se tu veres uma mulher nas minhas obras, que não é minha irmã, é encomenda. Projetos, eu pinto minhas irmãs. Fiz a cena. Essa é a cena.
sequelas. Horoscópio é, na verdade, sequelas, mas numa outra vertente. Por isso que eu implemento. Parece uma cabeça, não é? Yeah. Que tem, acho que várias casas. Yeah. É uma outra vertente. Eu trouxe aí a mesclagem entre as periferias e as zonas urbanas, tá a ver? Eu começo a discutir, na verdade, também essa questão da desigualdade social dentro do horoscópio, tá a ver? E trago também aí a questão da valorização das tranças africanas, porque eu coloquei umas tranças aí. Sim, tem tranças, 2 puxinhos. Yeah. As tranças, na verdade, em sociedades africanas, algumas tranças, elas representam status, tá a ver? Mulheres poderosas, mulheres tipo mais jovens, mais velhas e tal. Então eu fui aplicando esses elementos visuais dentro dessas obras. Olha, Lorde, eu acredito que muita gente ainda tem dificuldade em fazer leitura das artes visuais. Como é que alguém pode fazer de forma correta uma leitura das artes visuais? Porque temos, às vezes, aquela exposição e tem pessoas que conseguem observar, vão lá vendo e ficam assim já bem emocionadas. Mas as outras, tipo, não estão a ver nada. Eu acho que essa questão de ter uma leitura correta nas artes visuais, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que, porque uma obra de arte sempre é subjetiva, independentemente de ser realista, sempre é subjetiva. A tua apreciação numa obra de arte, ela depende muito da experiência que tu tiveste. Nós, artistas, quando estamos a produzir, nós sabemos o que estamos a pôr, mas também estamos cientes de que essas ideias que nós estamos aqui a pôr nas nossas obras não serão sempre interpretadas de um sujeito. As pessoas também vão interpretar do jeito deles. Então, uma obra de arte, a ideia é sempre subjetiva. Não existe uma interpretação perfeita na obra de arte. Muito bem, estamos a chegar já quase ao final da nossa conversa. Fala-nos lá um bocadinho sobre o projeto Galáxia. Trabalhas com o Dita Finha também, não é? És o designer dele propriamente, ou como é que é? Como é que funciona isso? Bem, o Dita Finha nós nos conhecemos em 2011. A primeira vez que eu fui apresentar pintura em roupa na televisão, no 10/12, no mesmo dia que eu apresentei pintura em roupa, aqui em Angola, que eu estava a falar, era no mesmo dia que eu conheci o Tafinha, o Dita Finha, o Cota Dita Finha. Ele foi convidado, acho que para cantar, que na época também que ele tinha pânico com o Kid MC. Eu e o Lorde Bush também estávamos lá. Ele curtiu das nossas cenas e tal, whatever. Me deu o número dele, disse: Lorde, depois liga para mim. Liguei para ele. Disse: não, ok, viu, porque eu fiz uma pintura num tênis. Eu queria aquele tênis, ainda tenho. Eu disse: não, aquele tênis já vendi, tá fixe. Passou um tempo, depois não falávamos. Só que eu estudava com alguém que se tornou esposa dele. Era da minha turma, a Lípsia. Tá a ver? A Lípsia é uma pota. A Lípsia era da minha turma, estávamos arquitetura junto. Dita Fia foi procurar a Lípsia na faculdade. Ele me encontrou no portão. Oh, Lorde, disse: estudas aqui? Eu disse: estudo aqui. Oh, eu vim procurar um bebê aqui. Quem é a Lípsia? Oh, a Lípsia é da minha turma. Quando ele chama a Lorde, ele chama a Lípsia, pá. Então chama aí. Saiu conversando. Ele disse: como que você conhece? Conheço. Tá fixe, nos conhecemos na televisão e tal, whatever. Tá fixe. Aí foi andando. Só que depois ele percebeu que eu tinha muita intimidade com a Lípsia. Disse: não, pô, Cave, você é o cara. Fiz. Aí é onde surgem as ideias tipo de fazer os tênis. Em 2012, já no segundo ano, eu pinto uns tênis do Tafinha. Pintei mesmo lá, fiz lá Galáxia e tal. Eu fui fazer um videoclipe na Namíbia. Aquele videoclipe I Don't Speak English. Ele fica correndo na rua com um tênis pintado. Eu pintei aquele tênis. Aí começou a surgir as primeiras ideias na Malta, produzir esses tênis que nós lançamos em 2019, acho que 2019. Depois daí nós fomos trabalhando, depois se descompassamos um pouquinho, porque quando eu fui fora, voltei, mas fui sempre fazendo trabalhos para ele. Tinha trabalhos específicos que eu fazia, tá a ver? Não simplesmente sempre pintura. Pinturas de tênis? Pintura em tênis, roupa, aí, às vezes quando ia para um choque, aí fica quero uma cena assim, eu pintava, tá a ver? Okay. Eu, na verdade, Dita Finha foi um dos primeiros artistas a usar cenas pintadas aqui na banda, né? E eu fui fazendo. Mas só que depois, em 2016, eu trabalhei com o Nankova. O estilista Nankova agora também está a cantar. No ateliê dele, era artista. Em 2019, a Finha me apresenta a primeira ideia sobre o tênis Cave.
vamos fazer uma cena assim. Estava aquele tênis que tu pintaste em 2012. O que é que tu acha da malta tu desenhares e eu mandar fora produzir? Está fixe. É um desafio para ti. Eu disse, não há maca, sou o Lorde. Desenhei, mas desenhei com a ajuda dele, né? Ele deu as propostas, Kevin, faz assim, ou fazia as cenas e tal. O que é que tu acha? Não, Kevin, está perfeito. Mandamos fora, fizemos, vendemos, foi bomba. Estás a ver? 2019. 2020, que eu acho que é no período do Covid, né? Na pandemia de 2020, ok. Ele me apresentou outra proposta. Como é, Kevin? O que é que tu acha da malta fazer chinelos? Eu disse, na boa, tens ideias? Eu disse, aqui, ideia vitalício. Dá só tuas ideias. Me apresentou as ideias dele, não, cota, esse mambo não. Vamos fazer assim. Não, Kevin, esse mambo também não. Desenha assim. Nós, engraçado, uma vez ele me ligou, Kevin, como é? Estás no Cubico? Vem. No Cubico. Fui para casa dele. Vamos ter que passar a noite aqui juntos. É na boa. Desenhamos. Deu você tá passando no cinema. A primeira vez eu entrar no cinema foi com ele. Porque eu não curtia muito dessa cena. Eu ignorava os meus amigos que passavam no cinema. Eu falava, vamos no cinema. Eu disse, Cota, não gostei desse não, vais gostar. Vamos no cinema. Era para ter mais inspiração? Porque nós passamos quase o dia todo a desenhar e não estava a dar certo. Tem uma branca, né? Estava uma branca. Até quando eram tipo 20 horas não deu certo. Ok, vamos ir no cinema. Fomos no cinema. Quando voltamos, surramos aquele mambo. Batemos a cena. Depois disponibilizamos. Na verdade, além dessa cena dos tênis, dos chinelos, eu faço boa de celular. Eu faço muito trabalho lá. Há trabalhos que vocês vejam na TV, da publicidades, assim, publicidades mesmo assim, dos bancos, não sei o que. Eu é que faço. Ok. É produção de Alex. Eu faço storyboard, bué de trabalho, bué que vocês mesmo vejam mesmo aí na TV. Eu é que faço storyboard daquelas cenas. Todos aqueles planos, não, tá aí, tá andando aqui. Eu já desenhei, eles só seguem. Então faço bué de serviços lá. Muito bem. Prontos, é um prazer estar aqui a conversar com o Lord Kevin, não é? E sempre continuará a ser um prazer. E também somos gratos por se disponibilizares a estar aqui conosco e poder contar aquilo que é da sua experiência. Não é? De que forma é que avalias os artistas nacionais, não é? Sendo que a arte aqui em Angola, e especificamente artes visuais, não são muito bem valorizadas. E como é que avalias os artistas nacionais? Eu acho, pela dificuldade que nós temos aqui na banda, eu acho que estamos aí bem. Estás a ver? E você imagine, um país em que só tem uma faculdade de arte, só tem um ensino médio de arte, e as artes são menosprezadas, não são bem valorizadas, e ainda existem pessoas que têm interesse em aprenderem. Acho que estamos aí bem. Estamos aí bem, né? Só temos que melhorar na qualidade, na produção. Por isso que existem academias. Eu acho que os artistas têm que se inclinar à academia ou inclinar-se àqueles que já têm mais experiência para beberem mais. Mas estamos aí muito bem. Muito bem. Para o Lord Cave, que vai deixar uma mensagem para os artistas nacionais, sobretudo a todos também que com certeza te acompanham. Diz lá, estás propriamente há quanto tempo? Como é que te consideras já como um artista profissional? Há quanto tempo? Eu acho há 5 anos. Porque os outros. Só isso? Profissional mesmo. Profissional. Eu acho há 5 anos. Porque os outros anos foram mais anos de experiência, de conseguir meios e estás a ver? Arrojar-se e tal. Aprendizado. Estás a ver? Certo. Independentemente de eu estar a aprender até agora. Mas outros anos aprendi mais do que produzir como um indivíduo profissional. Porque eu acho que eu comecei a produzir, comecei a trabalhar como indivíduo profissional desde o momento que eu entro para o ensino superior de arte. Isso foi em 2019. Muito bem. Deixa lá uma mensagem para todos os artistas. Não, que continuem assim, mas começam a frequentar as academias. Não abandonarem, não é? Ok, Lord Cave, muito obrigada por esta conversa maravilhosa que pudeste passar para nós, não é? Muito obrigada, e com certeza que muitos que neste exato momento viram este podcast, ou o episódio deste podcast, com certeza acabaram por aprender muita coisa e abriram as mentes, né? Pois é, esperamos que volte aqui numa próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite. Ok. Obrigado. Para si que acompanhou neste exato momento o Escomba Podcast, queremos dizer para si que é importante sempre comentar, partilhar, sobretudo
se subscrever no canal, que é essencial, ativar as notificações para ficar atualizado, cada vez mais atualizado sobre os nossos conteúdos. E ainda temos também aí o nosso aplicativo Rádios Comba. Se ainda não baixou, baixe já para acompanhar os outros programas que nós produzimos aqui na nossa casa. Temos aí as nossas redes sociais, o Facebook, basta pesquisar por Rádios Comba, você nos encontra. Temos também o Instagram, é só nos seguir. Então, até mais!